Fala galera, uma boa tarde a todos aí. Saudações rubro-negras. Thiago Araújo falando, canal Araújo Fla. E aí galera, falar um pouquinho desse momento do Flamengo, hein? Falar um pouquinho do que aconteceu aí nessa semana, né? O Flamengo tropeçou feio contra o São Paulo na Vila Belmiro. Um empate amargo, um empate com sabor de derrota. E mais uma vez o Flamengo encara o Campeonato Brasileiro com displicência. Mais uma vez o Flamengo encara o Campeonato Brasileiro por muitas vezes sem concentração, sem vontade, e isso traz consequências, né? Estamos vendo aí o Palmeiras liderando o campeonato com 3 pontos à frente do Flamengo e 2 vitórias de vantagem. Sabe o que isso significa? Que não basta apenas uma rodada para a gente retomar aí a liderança do campeonato. O Flamengo, infelizmente, vai ter que correr e correr muito, né, se quiser aí conquistar o título de campeão brasileiro, o que se tornou muito difícil. Galera, não é impossível, tá? Nós somos rubro-negros, nós temos que acreditar até o final. Rubro-negro é isso aí, acredita até o final, né? A história por si só fala de títulos aí em último minuto e por aí vai, né? Nós somos rubro-negros e nós temos total consciência disso. Mas o que eu tô querendo falar é o seguinte, galera, eu não tô aqui querendo falar que o trabalho do Felipe Luiz é um trabalho ruim, não quero tacar pedra no trabalho do Felipe Luiz, não quero dizer que a campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro é uma campanha ruim também, porque os números dizem por si só. Os números do Flamengo no Campeonato Brasileiro, galera, são excelentes. São números de líder de campeonato, são números de campeão. Flamengo é a melhor defesa, é o melhor ataque, Flamengo é o melhor visitante. No confronto direto contra o nosso rival da liderança, a gente ganhou os 2 jogos, mas a gente não lidera o campeonato. Sabe por quê? Porque o Flamengo é displicente. Porque o Flamengo muitas vezes desconcentra. Porque o Flamengo muitas vezes falta vontade. Galera, olha só. O Palmeiras tem 3 pontos na frente do Flamengo. 3 pontos. Eu não estou dizendo nem o número de vitórias, tá? O Palmeiras tem 3 pontos na frente do Flamengo na liderança do campeonato. E eu posso citar para vocês aqui pelo menos 12 pontos que o Flamengo perdeu de maneira absurda. 12 pontos que era obrigação, com todo respeito aos adversários, era obrigação do Flamengo conquistar esses 12 pontos. Ó, Ceará, Fortaleza, Cruzeiro no Maracanã, Grêmio no Maracanã e por aí vai. Eu citei 4 jogos, aí são 12 pontos e teve muito mais, tá? O Grêmio, aquele empate bizonho, né? Aquele empate ridículo. O Cruzeiro, eu coloco um pouco também na conta do Felipe Luiz pela escalação, porque se ele entra com Pedro no jogo contra o Cruzeiro no Maracanã, o Flamengo conquistaria a vitória. Seria outro jogo se ele entra com Pedro contra o Cruzeiro. Fortaleza e Ceará, com todo respeito a esses adversários, pelo amor de Deus, né? Um time que tem o elenco que o Flamengo tem, a estrutura que o Flamengo tem, o salário que o Flamengo paga. Um time que quer ser campeão brasileiro, que diz ter essa prioridade, meu irmão, tem que ganhar Ceará, tem que ganhar Fortaleza. Então por aí vai 12 pontos. O Flamengo ia estar liderando esse campeonato com os pés nas costas. Mas sabe o que acontece? A expulsão do Plata no jogo contra o São Paulo mostrou a displicência que o Flamengo encara o Campeonato Brasileiro desde 2020. Olha que em 2020 nós fomos campeões. Nós fomos campeões, mas mesmo assim, na última rodada e por aí em diante, o Flamengo só encarou o Campeonato Brasileiro com displicência, com falta de concentração. Meu irmão, Campeonato Brasileiro para ganhar, você tem que ser regular.
Fora de casa, se você não empata, você tem que ganhar. Dentro de casa, meu irmão, é 3 pontos e não interessa. É 3 pontos e não interessa. Uma vez que você está ganhando uma partida controlada, você tem que ter concentração de não ser expulso e você tem que ter vontade em cada dividida para não deixar o seu adversário crescer no jogo e conseguir um empate ou uma virada. Isso é a forma certa de encarar o Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? Porque até mesmo quando você tem a partida dominada e até mesmo um placar ao seu favor elástico, posso dizer, você tem que estar concentrado porque você não sabe o que pode acontecer. E aí eu falo de arbitragem, aí eu falo de um monte de fatores que pode acontecer e você pode, e a equipe pode assim de uma hora para outra perder a partida e perder os pontos. Então o Campeonato Brasileiro não se pode perder os pontos que o Flamengo perdeu e tem perdido até aqui. E isso está custando caro. E isso passa pela expulsão do Plata aí, ó, na última quarta-feira. O Flamengo não fez um bom jogo, tá? Mas estávamos com o placar ao nosso favor. Estávamos com o jogo dominado, com o controle do jogo. E aí acontece a pífia expulsão do Plata. E aí vocês viram o que aconteceu. Então, assim, pra gente voltar a ser campeão brasileiro, é preciso deixar a displicência de lado, é preciso entrar nas partidas com vontade, como o Flamengo encara, com jeito de Flamengo, e é preciso ter concentração nos 90 minutos. Senão a gente vai continuar na fila pelo Campeonato Brasileiro. Agora, foi como eu falei em alguns vídeos lá atrás, o Flamengo tinha várias decisões a se disputar. E agora, mais do que nunca, são várias decisões. E não dá mais. Agora não dá mais para tropeçar de jeito maneira. Não dá mais para tropeçar. Então o Felipe Luiz precisa acordar também como técnico. Precisa cobrar alguns jogadores. Sabe por quê, galera? Vou falar uma coisa. Cara, que temporada o Arrascaeta tá fazendo, cara. Que temporada do Uruguai. Que temporada do nosso camisa 10. E vou te falar, é uma injustiça. É uma injustiça se nessa temporada o Arrascaeta não conseguir ganhar um título pelo Flamengo. Pela temporada que ele tá fazendo, cara. Entendeu? E por causa aí de alguns jogadores que não querem nada, a temporada aí de água abaixo. Então, José Boto, né, que é o diretor aí técnico, meu irmão, vamos cobrar isso aí. BAP, presidente, essa é a hora de cobrar nos bastidores. E Felipe Luiz precisa acordar como técnico. Respeito muito as suas convicções, mas é preciso pensar no Flamengo. É preciso pensar no torcedor rubro-negro que apoia o clube de norte a sul, de leste a oeste. Para que a gente conquiste os títulos que nós queremos conquistar. Porque temos que conquistar. Então é hora de começar a jogar como Flamengo. E não é uma partida ou outra não, são todas as partidas como clube de regatas do Flamengo. Com raça, amor e paixão. Beleza, galera? Esse é o meu recado para vocês. Temos aí um jogo 6h30 no domingo, né? Flamengo e Santos no Maracanã. Tá aí um jogo que o Flamengo tem que conquistar os 3 pontos. Mando de campo, a nação vai estar fazendo a festa como sempre faz, apoiando. E os jogadores dentro de campo têm que entrar concentrados, com raça, amor e paixão e ganhar esses 3 pontos para o Flamengo. Fazer a nossa parte. Agora é fazer a nossa parte, entendeu? Pensar em nada. É fazer a nossa parte dentro de campo. Beleza, galera? Saudações rubro-negras a todos vocês. Um final de semana abençoado para todos vocês. Deixa o seu like aí no vídeo, compartilha com os amigos. E por gentileza, se puder, se inscreve no nosso canal aí, pra gente continuar resenhando, pra gente poder continuar falando de Flamengo, falando de futebol, com muita responsabilidade, com muito respeito
e com muita resenha. Beleza, galera? Saudações rubro-negras a todos aí, um abraço.